Esbador, e por que Rui Barbosa continua tão atual, né? Nos dias de hoje? E qual seria, no seu entender, a razão desse legado permanecer atemporal, imortal, mesmo depois de 100 anos da sua passagem? Ele é tido assim como um exemplo, pela sua vida, pela sua trajetória, nunca se envolveu com algo que maculasse, né, a sua honra. Claro que ele teve também detratores, teve desafetos, ele era contundente nas críticas, mas ele sempre teve uma vida reta. Eu acho que, primeiro, em razão da sua inteligência, ele era muito inteligente, escreveu muito, produziu, quis o melhor para o Brasil. Acho que desde aquela época os brasileiros percebiam nele um homem vocacionado para a questão pública, não queria tirar proveito, recusou muitos cargos, tentou ser presidente para ser um grande presidente, não conseguiu, denunciou as fraudes. E também essa questão do desejo de um Brasil mais igual, mais justo, e sua produção literária, no sentido assim das peças jurídicas, né, literatura jurídica, é, os seus termos são utilizados até hoje. Nos julgamentos do Supremo, assim, sempre os ministros estão citando o Rui Barbosa. No julgamento da constitucionalidade das políticas afirmativas, se eram constitucionais as cotas, Rui Barbosa foi citado como aquela questão da igualdade, você ter os desiguais, né, de uma forma igual. Então, ele foi citado por todos os ministros. Muitos ministros se basearam nesse princípio, né, de tratar os desiguais de forma desigual e não de forma igualitária. Então, o legado de Rui é muito atual. Sempre ele é lembrado pela sua capacidade de articular. E o Código Civil brasileiro, de 1916, ele teve até um certo, assim, recentemente, porque Clóvis Bevilacqua foi escolhido, né, para ser o autor do projeto, ele aí quis ser o relator. Ele introduziu ali, ele aproveitou e introduziu no projeto, alegando que havia erros, até desenvolveu um embate com um ex-professor dele, né, Carneiro Ribeiro, né, a famosa réplica, tréplica, mas ele introduziu ali questões importantes em termos de direitos reais, em relação à posse, à propriedade. Tem muito de Rui ali no Código de 1916 e que depois também foi absorvido no Código de 2002. Então, eu acho que é uma obra que é sempre revista, atualizada, mas está sempre presente. E ele tinha uma posição, uma coisa interessante, Rui, que ele tinha uma postura muito crítica. E quando era necessário criticar, ele criticava, não importava quem fosse o criticado, né? Sim, Ele criticava o governante e ele criticava também o judiciário. Ele sim, também era um crítico, né? A gente tem algumas frases de sim. Rui que são célebres, que são citadas até hoje, quando ele diz que justiça tardia não é justiça, senão injustiça É, qualificada, né? Então ele vem, assim, a gente vê que são várias e várias frases. Tem uma outra de Rui que eu gosto muito, que ele diz que na atividade do advogado e do magistrado estão presentes a justiça. Justiça militante com o advogado, porque o advogado é o militante da causa, né? Justiça imperante com o magistrado. Então você percebe que o quanto o Rui Barbosa é citado, o quanto, como você bem disse, Ricardo Maurício, como é que ele continua tão atual, né? E como é bom a gente voltar a falar e conversar. E acho que a cultura, a memória, isso é muito importante. E o estudante de direito, ele não pode perder esse bonde da história, né? Ele não pode
voltar ao passado e estudar em grandes fontes, como Rui Barbosa, pensamento, obra. Ele era um defensor da ética, de valores morais. Veja Sim. que ele ali atrás já defendia não se curvar aos poderosos. Sim. Tudo isso está lá nos ensinamentos que ele transmitia, né? Oração aos Moços é um discurso belíssimo Obra-prima, que ele profere, tem um ensinamento muito profundo. Mas que bom, né, professor Ricardo Maurício? Como foi produtiva essa nossa conversa, né? E como está sendo prazerosa, né? É muito prazerosa, e é importante também ressaltar o trabalho, né, que o desembargador fez durante todo esse ano, junto ao Tribunal de Justiça, né, com apoio, claro, do corpo diretivo do tribunal, proferindo conferências, participando de podcasts, participando de encontros com a sociedade civil, porque num país que não cultua sua memória, né, sua história, essas iniciativas são sempre muito bem-vindas, ainda mais em se tratando de alguém como Rui Barbosa.